Bom dia, pessoal aí, para onde o vídeo vai das minhas redes sociais. Deus seja louvado, aleluia. Atrás de mim tem um sol ali, e então fica esse reflexo atrás. Eu vi que a última live do ano eu tinha alguma coisa de vermelho e agora também a primeira já começa com alguma coisa de vermelho. Mas glória a Deus, porque temos também o vermelho do sangue de Cristo, ok? A bandeira branca e vermelha, né? O branco da purificação de Cristo e o vermelho do sangue de Cristo. É o vermelho que deixa branco. Aleluia. Mas, então, já antes que eu esqueça, se inscreva lá na comunidade. Aqui tá bem frio, viu, gente? Ai, peraí, não pode mexer aqui por causa do reflexo do sol. Escrevo na comunidade Unida de Cristo no YouTube. Leitura do livro do Atos dos Apóstolos, uma maravilha, uma bênção de Deus. E recomendo vocês leia Atos dos Apóstolos, ok? Leia, porque é bênção, é bênção, é bênção. Então, hoje é o capítulo 15, a primeira parte de Atos dos Apóstolos. Gente, esse livro tá tão uma bênção de Deus que você já fica pensando, daqui a pouco vai acabar, mas vamos aproveitar enquanto. Mas leia em casa, leia, pede para que o eterno Deus revele. Porque, gente, se as igrejas pregassem como era Atos dos Apóstolos, que era a primeira igreja de Cristo, se pregasse o evangelho que o Senhor deu para Paulo pregar os gentios, não ia ter tanta doutrina, confusão que está tendo nas igrejas de hoje. Tá vindo profecias aí. Eu terminei de ver uma profecia forte aí que as igrejas no Brasil serão. Vai trazer limpeza nas igrejas, principalmente a limpeza política. Ok? Porque os crentes hoje em dia acham que quem vai trazer o paraíso para a terra é os políticos. Presta atenção. Presta atenção, gente. Vou ficar quieta. Ficar quieta aqui. Vamos seguir em frente. Vamos para a leitura bíblica, ok? E que o Senhor nos ajude a entender. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Como era o evangelho pregado no início, primeiro século. Você quer... vamos para a reforma. Não, gente, reforma, esquece disso, gente. Nós não somos casa para reformar, a gente é humanos. Você quer saber como que era o evangelho do início? Lê Atos dos Apóstolos, leia... aqui é a pregação para a igreja de Cristo. O Senhor Jesus, ele pregou para os judeus. O evangelho também passa para nós, porque tem lá em João falando, ok? João 1. Evangelho de João 1 está lá falando que passa para nós, os gentios. Agora a doutrina da igreja mesmo, que a igreja até durante alguns anos, a Bíblia não fala, mas talvez 5, 10 anos, era pregado só para judeus. Porque quando você lê a Bíblia, você pensa que assim, as coisas acontecendo hoje uma coisa, amanhã outra. Não, a Bíblia ela é muito resumida. Às vezes tem apóstolo Paulo, por exemplo. Ele se converteu, ele já começou a pregar. Como ele estava sendo muito perseguido, ele ficou um tempo fora como se diz, dos holofotes, né? Ele ficou um tempo desaparecido. Depois alguém lembrou dele e falou, não, vou buscar Paulo para me ajudar a pregar. E depois Deus usou o apóstolo Paulo grandemente, mas o apóstolo Paulo diz que ele ficou 3 anos na Arábia. Cresce, como ele está na Arábia, que ele está lá naquele monte que Moisés recebeu a revelação. Lá naquela época as pessoas se isolavam para falar com Deus. Existiam os essênios. Gente, Deus está me dando o privilégio, porque esse é um privilégio, louvado seja o nome do Senhor, de morar só. Quando você vai, nem que seja na igreja, preste atenção, vai para a igreja aqui,
bem. Mas se você não tomar cuidado, dentro da igreja você peca. Na casa do parente você pode pecar, na igreja você pode pecar. Sabe por quê? Porque sempre vem aquele irmãozinho que vai falar mal do outro lá e você vai dar atenção e você já vai estar pecando. Tem compaixão de nós, livra-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, às vezes, gente, às vezes até bom ficar um pouco isolado. Agora eu entendo porque que existiam os essênios, que é lá pro meio do deserto, morar dentro das cavernas. João Batista, ele pregava no deserto. Ok? Provavelmente João Batista teve muito contato com os essênios. Até o Senhor Jesus, cresci que o Senhor Jesus teve contato com os essênios. Alguns querem negar, mas, gente, vamos seguir em frente? Vamos? Vamos aceitar as coisas de Cristo como são e não colocar doutrinas humanas do achismo? Você vai ler a Bíblia e você vai pensar, você vai analisar. Você fala, pô, peraí, aqui está dizendo isso. Então, ok? Mas sai dessas filosofias intermináveis. Hoje mesmo eu estava falando no meu grupo de mulheres sobre essas filosofias intermináveis que entrou na igreja cristã. E aí fica um filósofo discutindo com o outro. A internet está cheia disso. Misericórdia. Vem conosco, Jesus. Vamos lá, vamos começar Atos 15. Vamos ver aqui. Atos 15 é aquele lá do conselho, uma reunião para decidir lá algumas regras para os cristãos, ok? Porque aqui já tinha bastante gentil já na igreja e já estava dando uns problemas lá. Sabia disso? Já tinha lá o problema dos judeus que era convertido a Jesus o Nazareno com aqueles que detestavam o Senhor Jesus. Já tinha aquele problema, aquelas perseguição toda. Mas agora entra um bocado de gentios convertidos pelo evangelho que Paulo pregava, que o próprio Deus deu a Paulo. Paulo fala isso. Agora é 3 problemas. Agora é judeu que acreditava no Nazareno, gentil que acreditava no Nazareno e judeu que não acreditava no Nazareno. Agora tem 3 grupos. E os outros que não acreditam. E os gentios também que não acreditam no Nazareno. Então é 4 grupos. Oh, Jesus, vem conosco. Mas Deus entende tudo isso. Se preocupa não. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, ok? Ai, papai. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia, porque lá a gente vai ver como é que eram as coisas. Não tinha perfeição. Se você estiver procurando a igreja perfeita, desista que não tem. Mas Deus entende nós. Pedro não era perfeito, mas até a sombra de Pedro curava. Então vamos lá. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidar segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Olha aí. Olha, gente, vocês não sabem a polêmica desse negócio. Porque o evangelho que... Só se lê aí. Não vai deixar se enganar por Messiânico Nazareno, não. Conheça o ato dos apóstolos, as cartas dos apóstolos Paulo, que Deus vai te dar entendimento em nome de Jesus. Porque teve um tempo que se eu não corresse para esses livros, a minha cabeça já estava ficando perturbada, porque as pessoas estão torcendo a Bíblia para criar novas doutrinas, ok? Então, olha lá. Estava lá, gente, no começo. Ele chegava para os cristãos gentios que se convertiam. Gente, gentio não conhecia 10 mandamentos, gentio não conhecia Torá, gentio não conhecia nada não, gente. Gentios, é como a Bíblia fala lá, que antes não eram povos, andava na idolatria, seguindo os deuses. Era assim que gentio era, não era igual o gentio de hoje. O gentio de hoje já ouviu falar em Jesus, o gentio de hoje já sabe o que é Jesus, já sabe o que é Deus de Israel. O gentio de hoje já sabe disso, mas aquele gentio daquela época não sabia nada não. O gentio lá naquela época era gentil mesmo. Não queira comparar.
Eu vejo gente querendo comparar até os católicos com os gentios da época dos apóstolos. Ai, gente, meu Deus do céu, sai desse pensamento errado. Gentil naquela época não conhecia a Bíblia, não conhecia lei, Torá, não conhecia... Depois Paulo falou aí lá em Romanos, aqueles que não têm lei, mas têm as suas leis que são boas, ok? Porque Deus vai julgar cada um pelos seus atos. Às vezes a pessoa tem lei, mas não obedece. Tem lei, mas vive em ódio. Tem lei, mas matava o Senhor Jesus. Eles queriam matar pela própria mão deles. Até tentaram apedrejar, mas como o Senhor Jesus era para ser morto, crucificado, e quem crucificava só eram os romanos, por isso que mandaram para os romanos, ok? Louvado seja o nome do Pai Eterno. Não precisam conhecer direito a Bíblia. Vem conosco, Jesus. Então tinha um evangelho dos gentios, você não sabia não? Não deixa a pessoa por aí, tipo lei, dizer que você tem que circuncidar. Que você tem que fazer as festas bíblicas, tem que se circuncidar, que Páscoa é só aquela de Moisés. Como é que é? Que Páscoa é só aquela de Moisés, que ceia é só aquela da Páscoa de Moisés. Não, gente, a ceia do Senhor, o Senhor Jesus falou para toda vez que reunidos em memória de mim. Você já acha que ia reunir só uma vez por ano em memória de Cristo? Era? A Bíblia fala toda vez, e Paulo confirma. Paulo não estava ali no meio daqueles discípulos, mas Paulo confirma. Toda vez que reunidos em memória de mim, era a ceia de Cristo. Que era diferente. Tinha outras comidas, tinha outras coisas, não era só pão e vinho. Mas por causa da confusão que teve, as igrejas depois decidiram ficar só com pão e vinho. Vinho, suco de uva. É que o vinho também se contaminou, viu? O vinho de hoje... Ai, eu vejo tanta gente na internet. Ai, mas Jesus tomava vinho. Gente, mas o vinho daquela época não era como o de hoje, não. Analisa, vai estudar, vai ver o que aquele vinho do que os judeus usavam. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais. Sabe o que é circuncidar? Era pegar o órgão masculino e cortar a ponta da pele. Ok? Segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Nem Moisés tinha circuncidado os filhos. Mas quando Deus chamou ele falou: seu filho precisa ser circuncidado. A mulher dele não era judia e ela ficou brava. Leia lá a história em Gênesis, quando Moisés estava indo para o Egito para resgatar o povo. Moisés quase foi morto por um anjo por causa disso, porque não é, aqui fala rito de Moisés, mas não foi Moisés que inventou. Porque nem Moisés tinha circuncidado os filhos, não. Ele foi obrigado a circuncidar. Mas ali, gente, era um outro tempo. Agora, no Novo Testamento, fala que a circuncisão está no coração. Crês tu nisso? Ou você vai preferir ser julgado pelos religiosos? Os fariseus que julgaram Cristo. Mas hoje tem um monte de fariseu no meio protestante também, católico, de tudo, gente. O fariseu, gente, ele está tudo é parte. Não adianta mudar o nome da religião. Vai ter fariseu ali, fica atento. O fariseu só sabe ver defeito nos outros, ele não vê nele. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos de Jerusalém. A liderança estava em Jerusalém. Pedro era o líder, até a morte de Pedro ele era o líder dos cristãos. Aí, se não quiser acreditar, quer ir atrás de protestante que fala mal de Pedro e de Maria, vai atrás deles, eu fico com a Bíblia. Foi o seu próprio Senhor Jesus que entregou a igreja na mão de Pedro. Ok? O próprio Senhor Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E o Senhor Jesus falou 3 vezes isso para Pedro, se ele amava. Lembra? Então, Pedro era ali a autoridade. E os outros cristãos também. Ok? Em Jerusalém.
Então, Paulo teve que ir para lá. Porque Deus não deu esse evangelho para Paulo pregar de circuncisão. E Paulo falou, mas, nossa, esse negócio está confuso. Aí chega aquele grupo, deixa eu ver onde que eles, alguns descendo da Judéia, puseram-se a ensinar os irmãos. Aqui só fala que veio da Judéia. Judéia é onde hoje é Palestina, mas Judéia naquela época era da tribo de Judá. É onde tinha mais judeus. Judeu mesmo, de tribo. Não é só de religião, porque naquela época tinha muitos israelitas só de religião que as pessoas confundem. Ok? Mas um grande número, na Judéia onde o Senhor Jesus era mais perseguido, mas depois da morte do Senhor Jesus, um grande número dos judeus da Judéia, que é da tribo de Judá, eles se converteram, mas eles passaram a crer que Jesus era o Messias, sim, por tudo que aconteceu, mas eles ainda queriam que o povo circuncidasse, ok? E eles chegaram lá em outros lugares que Paulo e Barnabé estavam pregando e queria que o povo circuncidasse. Aí aqui a Bíblia fala, ó, Atos 2,15, gente. Originou-se então a grande discussão de Paulo e Barnabé com eles e resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fosse tratado desta questão com os apóstolos e os anciões em Jerusalém. Então vamos para lá. Vamos lá onde está Pedrão, nosso querido Pedrão. Ok? Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, naquela época era comunidade, viu gente? O que era comunidade? Tinha tudo em comum. Essa palavra hoje nem se pode usar mais, né? O negócio de ter tudo em comum. Você sabia que tinha um comunismo cristão? Ixi, meu filho, se você falar isso no meio de protestante, no meio dos católicos, você vai levar xingo. Mas é a Bíblia, gente. Eu não posso deixar de pregar. Por isso que eu falo para vocês, vai ler o livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Eles ficaram contentes que os gentios estavam se convertendo, mas eles achavam que os gentios tinham que praticar a lei de Moisés. É isso, ok? Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade. De novo, comunidade, ó, só aqui, ó. Comunidade. Lá em Atos dos Apóstolos, você já vai, no capítulo 4, você já vai falar de comunidade. Eu vou repetir isso para você com isso na sua cabeça. Comunidade. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciões, a quem contaram tudo que Deus tinha feito com eles. Ok? Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram da seita dos fariseus. Era uma vertente do judaísmo, né? Seita, gente, não quer dizer que também era do mal. Hoje em dia tudo é seita, é do mal. Não, gente, seita é separação. Seita é separar. Então, quando fala seita dos fariseus, é aqueles que eram separados dos saduceus, por exemplo. Os fariseus, pelo menos, acreditavam na ressurreição. Pior os saduceus que nem acreditavam, ok? Vamos lá. Mas levantaram-se alguns que antes de ser abraçado à fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Olha aí, gente. Gente, lê Atos 15. Se você for falar de Atos 15 lá para os messiânicos nazarenos, eles vão inventar outra desculpa. Porque eles é como o povo da Judéia. Aí você escolhe se quer seguir o que Paulo pregava ou o que o povo da Judéia pregava. Você decide aí. Eu fico com o que Paulo pregou, porque ele pregou para os gentios. Vem conosco, Jesus. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado, já li isso aqui, né? Dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e pô-los observando da lei de Moisés. Aqui, gente, tá aqui, gente. Atos 15, 5, gente. Leia, gente. Reuniram-se os apóstolos e os anciões para tratar desta questão. Você sabe que fizeram até uma Bíblia nova para tentar encaixar o evangelho nas doutrinas do pessoal aí de hoje, ok? Vamos lá, vem conosco, Jesus. Reuniram-se os apóstolos e os anciões para tratar dessa questão.
Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Há muito tempo. Então, gente, isso aqui já devia ter uns 10 anos, ou mais de 10 anos que Paulo já estava pregando. Ele fala, há muito tempo Deus me levantou para pregar para os gentios. O apóstolo Paulo falando aqui, ó. Aqui, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Aqui primeiro é Pedrão. É Pedrão, Deus escolheu. Tá vendo? Deus escolheu Pedro, gente. Jesus escolheu Pedro. Não adianta você ficar aí falando mal de Pedro. Deixa Pedro em paz. Vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Então, Deus chamou Pedro também. Lembra lá da visão do lençol? A questão é que Pedro, quando estava no meio dos pagãos, era uma coisa. Quando estava no meio dos judeus, era outra coisa. Esse que foi o problema lá, que Paulo também discutiu com ele. Mas vamos lá. Primeiro foi Pedro que foi chamado. Mas Pedro ficou assim, meio tímido. Aí veio Paulo que ia aí. Glória a Deus e aleluia. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Fala, então, ó, os gentios, eles receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que nós. Sem circuncisão, sem lei de Moisés, eles receberam o Espírito Santo. É isso que Pedro está falando, ok? Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Aí, ó. Deus não fez distinção entre nós e eles. Purificado pela fé dos seus corações, ok? Por que, pois, provocais agora a Deus, Adonai, a Hashem? Pedro falava aramaico, era o eterno, a Hashem. O que você quer que falar hebraico? Vamos falar hebraico. Pedro falava assim, então Deus estava falando que vós, por que, pois, provocais agora o eterno, ou Hashem? Pedro não era judeu? Ele era um israelita de religião judaica. Ok? E falava a língua aramaica. Impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Aí fala assim, mas como assim Pedro era judeu? Ele era judeu e era cristão e pronto, vamos seguir em frente. Ai, Jesus. Pedro estava ali isso veio na minha mente agora, obrigado Jesus. Pedro estava ali no intermediário ali. Judeu, gentil cristão e Pedro no meio, ali no intermédio. Você entende? Vamos lá. Porque, pois, provocais agora a Deus, a Hashem, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Eles falaram assim, lá no deserto, todo mundo foi obrigado a circuncidar, todo mundo foi... E foi Deus que mandou, Deus manda a hora que Ele quiser, e a hora que Ele falou agora, basta, e pronto, Deus é Deus. Ou vocês não creem no Deus de Israel? As pessoas acham que o Deus de Israel está preso dentro de uma caixinha. E o dos protestantes também, e dos cristãos. Não, Deus está preso dentro da caixinha, Deus não pode fazer nada. Oh, Pai eterno, vem conosco. Por que, pois, provocais, já falei, coisa que nem nós podemos suportar, nossos pais. Quantos que não morreram porque não obedeciam a lei de Moisés? Vamos lá. Nós cremos que não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, mas que Ele deu através de Moisés, porque naquela época era para dar mesmo aquela lei. É Deus, e Ele faz o que Ele quer, Ele dá a lei, Ele dá a graça, e Ele é Deus, e aleluia. Deixa Deus ser Deus. Vence, Senhor Jesus. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus, nosso amado lindo, o Messias de Nazaré, seremos salvos, exatamente como eles. Aqui. Então Pedro falou, nós cremos que pela graça do Senhor Jesus é Yeshua, a gente é o mesmo. Na cruz já tinha 3 nomes. Para com essa religiosidade, que isso não vai te levar para o céu, não. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles.
ok? Como que é a salvação, gente? Pela graça do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe pela graça do Senhor Jesus? Vamos lá. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Agora vem Tiago pregar, ok? Primeiro foi Pedro, agora todos na assembleia ouviram silenciosamente, em seguida ouviram a Barnabé e Paulo. Paulo falou, Barnabé falou, só não está escrito o que eles falaram, mas eles falaram. Devia ter escrito aqui também, né? Aqui, ó. Em seguida ouviu Barnabé e Paulo contar os milagres e prodígios que Deus fez no meio dos gentios, ok? O que eles falaram? Os milagres que Deus estava fazendo no meio dos gentios, independente se o gentio era circuncidado ou não, independente se o gentio guardava as festas bíblicas ou não, Deus estava fazendo milagre no meio dos gentios. Foi isso que Paulo e Barnabé falou, ok? Ok, ó. Em seguida ouviram Paulo, Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, ok? Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Agora vem Tiago, que Tiago era também o bispo de Jerusalém, porque depois Pedro teve que ir para outras regiões, né? Depois de terminar, tinha dois Tiagos, gente. Um Tiago foi para a Espanha, o outro Tiago era bispo de Jerusalém. De Jerusalém foi morto lá a mando de Herodes. Assim conta a história, ok? Depois acho que até que na Bíblia está escrito, está escrito aqui na Bíblia sobre isso, sobre a morte de Tiago. Até já li isso aí, agora estou me lembrando. Mas vamos fixar aqui no capítulo 15. Ok? Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. A Bíblia, o livro dos Atos dos Apóstolos não está na sequência, gente. Não está. Apocalipse não está na sequência. Atos dos Apóstolos não está na sequência. Os Evangelhos não estão na sequência. Não fica preso nesse negócio de... letrinha A, B, C. A Bíblia está assim, letrinha A, B, C. Não, a Bíblia não está assim. A letrinha A, B, C, não. Ok? Eles iam colocando, escrevendo conforme eles iam achando os pergaminhos. Eles iam montando, ok? Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmão, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs. Simão é Pedro, viu, gente? Pedro também chamava de Simão, okay? Ele chamou, que é Simeão, ok? Pedro é Simeão, ok? Aqui, na tradução é Simão. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome, ok? Simão aqui é Pedro, Pedrão. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então veio Tiago, judeu, crente em Cristo, e falou, olha, Simão, Pedro já explicou aí sobre as nações gentílicas, mas isso concorda com as palavras dos profetas. Você sabia que a nossa doutrina tem que ser dos profetas e dos apóstolos? Sabia disso? Quem inventar uma doutrina contrária dos profetas e dos apóstolos não pode ser decretado como uma ordem na igreja. Nós temos que observar os profetas e os apóstolos. Ok? É assim que você vai ver vários lugares falar dos apóstolos. O próprio livro de Atos dos Apóstolos fala que é permanecer na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ok? Vamos lá. Tem muitos apóstolos hoje, mas se eles saírem fora do que foi pregado no início, gente, vocês não são obrigados a seguir eles, não. Vai para a Bíblia. Ora, com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei a reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu. Quando o Senhor Jesus vier a esse mundo, o tabernáculo de Davi estava caído, gente. Mas ele continua caído, porque enquanto Jerusalém não reconhecer Jesus de Nazaré como Messias, vai estar caído o tabernáculo, ok? Nós já sabemos que nós e todo aquele judeu que crê no Messias de Nazaré sabe que esse altar já foi reerguido com Cristo, mas quem não crê em Cristo ainda está esperando reerguer esse altar. Aqui, ó. Aqui, ó. Depois disto voltaria e reedificaria o tabernáculo. O tabernáculo, quem não crê no que Jesus de Nazaré é o Messias, para eles o tabernáculo continua caído. Por isso, tanto que eles lutam tanto para construir o terceiro templo, ok?
Depois diz, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas e o levantarei. Esse tabernáculo reerguido é Cristo, gente. É Cristo. Vamos lá. Para que o resto dos homens busque o Senhor Jesus, ok? E todas as nações sobre as quais tem sido invocado o seu nome. Já tinha ali várias nações sendo invocadas. O povo já do Velho Testamento já pregava para as nações. Não muito, não era igual hoje, não era igual ao Evangelho, mas às vezes os pagãos tinham curiosidade e eles iam lá no templo ver como que era a religião dos judeus, ok? Vamos lá? Aqueles que eram mais ricos deveriam ter uma Torá, também nem sei se era permitido qualquer um ter Torá. Gente, tinha muitas regras. Vocês pensam que era só a igreja católica colocar regra nas coisas. Vai pesquisar a história dos judeus, vocês verem. Vocês pensam que era qualquer um que podia tocar na Torá. Vamos lá, vem conosco, Jesus. Para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Oh, Pai, vem conosco, para que todas as nações, ok? Assim fala o Senhor que faz estas coisas, que Ele conheceu desde a eternidade. Então, gente, aqui quando está falando o Senhor, já está falando ante do Pai Eterno, de Adonai, porque era assim como é que era conhecido no Velho Testamento, ok? E aqui está a profecia de Amós, aqui, ó, Amós 9, versículo 11. Essa Bíblia aqui, ela é católica, tá? Que eu não tenho um complexo, graças a Deus, Deus me ensinou a não ter complexo. E ela é boa que ela tem a referência. Assim fala o Senhor que faz estas coisas, que Ele conheceu desde a eternidade. Amós, capítulo 9 e 11. Eu acho que Amós só tem um capítulo. Seria versículo 9 a 11. Eu não sei, tem que ver lá, ok? É onde que o profeta fala de reedificar o tabernáculo caído, que é Cristo, viu? Por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Não se deve inquietar. Hoje em dia os messiânicos nazarenos, eles estão inquietando os gentios que se convertem a Deus. Mas a Bíblia fala que não se deve inquietar. E se você está deixando de ser inquietado, o problema é seu. Vai ler Atos dos Apóstolos. Eu também já estava vindo nesse embalo. Mas eu corri e voltei a ler a Nova Aliança e falei, não, eu estou no Evangelho que Cristo, que Deus deu o apóstolo Paulo para pregar para nós. Por isso, julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Não é para inquietar. Não é para chegar lá e confundir toda a cabeça deles e falar que para eles ser salvo tem que circuncidar e tem que fazer as festas. Eu já tive tanta discussão pelos grupos, tantas pessoas já abandonaram o meu grupo, eu saí de outros grupos, porque agora as pessoas que esse negócio de machia, quer obrigar os gentios a seguir a lei. Vocês sabiam disso? Fica num desses grupos aí messiânicos Nazareno pra você ver. Eles querem te obrigar a seguir a lei. Mas por isso julgo que não se deve inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Atos 15, 19. Não é para inquietar. É para deixar em paz. Agora você quer ficar inquietado. Aí as pessoas, até ontem primeiro era católica, romana. Ou ortodoxa, que tem os cristãos ortodoxos também. Depois vira protestante. E agora vai para uma religião que quer pôr regras. Gentil. Aí fica todo perturbado da cabeça, em depressão, que tem gente por aí depresso, com medo de morrer e ir para o inferno, porque não crê mais na salvação pela graça. Você não sabia disso, não? Eu louvo a Deus por Ele me puxar de volta para ler o Evangelho, porque eu já estava ficando cabeça também confusa há uns 8 anos atrás, por aí 7, sei lá quanto tempo faz que eu fui assim, prestando atenção, falei, preciso... E eu, na época, já tinha 37 anos que lia a Bíblia e seguia a igreja evangélica.
apareceu aqueles grupos, eu fui ver, eu já estava com a minha cabeça meio perturbada. Deus me livrou. Eu fico com o evangelho, por isso hoje eu só recomendo o evangelho, o Atos dos Apóstolos e as cartas dos apóstolos, ok? Mas que se lhes escreva somente que se abstenha das carnes. Aqui, ó. Não era para obrigar a circuncisar, não era para obrigar a fazer festa bíblica. O que pediram para os gentios? Se afaste das carnes oferecidas aos ídolos. Naquela época, gente, tudo que eles matavam, eles ofereciam aos ídolos deles. E depois eles colocaram no mercado para vender, ok? Mas que se lhes escreva somente que se abstenha, ou se afaste, né? Das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Ok? O que era carne sufocada? Matava o animal sem cortar para o sangue sair. Isso é carne sufocada. Isso não é correto. Infelizmente, tem uns costumes aí que as pessoas matam os animais assim, mas isso não é de Deus. Tem que cortar e sair o sangue. Se você conhece, lá na Bahia tinha muito isso, querer matar. Veio lá alguém, olha, mata o frango assim. Não, gente. Isso não é a forma correta. A forma correta é cortando e deixando sair o sangue. E eu peço perdão a Deus se algum dia eu matei algum animal sufocado. Ok? Peço perdão a Deus. Que é cortando. Inclusive Deus me deu a visão que eu tinha uma faca muito grande e eu cortava a cabeça de um porco com cara de homem. E eu acho que eu sei mais ou menos o que quer dizer isso, mas deixa eu ficar aqui. Não vou falar. Na época eu achei que era uma coisa lá, se bem que outras coisas aconteceram também, mas eu acho que o negócio é mais forte do que eu imaginava. Um homem branco, porco, e eu cortava a cabeça dele com uma faca grande. Tem que cortar a cabeça, não é sufocado. Jesus, vem comigo. Meu Pai, Santo. Mas que se lhes escreva somente que a face das carnes oferecidas aos ídolos, ou abstenha-se, da impureza das carnes sufocadas, que é esses animais que eram matados sem cortar para o sangue sair, e do sangue puro. E não comer sangue puro. Sabe aquele negócio de churisco, linguiça de sangue? Nossa, gente, meu estômago embrulha quando eu vejo aquilo nos dias de hoje. Mas tem crente que come. Quer dizer, tá na ignorância, né? Aqueles que estão na ignorância ainda vai. O pior é aqueles que lê a Bíblia e continuam fazendo isso. Livrai-nos, Pai, não Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores. A lei aqui está falando, ok? Pois que ele é lido na sinagoga todos os sábados. Okay? Então eles falaram, eles já estão lendo as leis de Moisés na sinagoga todos os sábados. Vocês não precisam se preocupar com isso. Já tem quem faz isso. Vocês vão, fala para os gentios para eles se afastarem dos ídolos, da impureza. Tem outros versículos também que falam do pecado sexual, viu? Tem versículo também que fala do pecado sexual. Pecado sexual é uma coisa muito séria que os protestantes não levam a sério, mas é muito sério. E é isso. E já era lido a lei de Moisés lá na sinagoga. Deixava lá os judeus pregar a lei de Moisés. Paulo, os apóstolos, foram dada a direção para pregar os gentios. E não era para obrigar os gentios a virar judeu, não. Não era. Hoje em dia surgiu um bocado de grupo, até aqui na internet, até aqui na Itália tem, eu já vi pela internet. As pessoas começam a falar mal do cristianismo e quer pregar lei para os cristãos, gentios. Vai ler Atos dos Apóstolos. E eu finalizo por aqui a primeira parte. Deus seja louvado. Vem conosco Jesus. E nos ajuda a entender mais e mais esse evangelho que Paulo pregou. Vos abençoe. Quem ficar até o final, eu o abençoe em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Com a bênção da paz, da prosperidade e da saúde. Em nome de Jesus. Eu também preciso. Que o eterno Deus abençoe minha família. E abençoe a família de cada um de vocês. Mas, gente, eu não prego eu não prego doutrina.
Eu não prego igreja. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos. Você tem dúvida? Pega e lê. E eu vos deixo aqui até a próxima. Paz, shalom, shalom.